Queridos irmãos, queridas irmãs, ensaio teórico sobre as aparições, vídeo 377. Livro dos Médiuns das Manifestações Visuais. Agora você entende por que nós estamos fazendo esse comentário, esse esmiuçamento? Porque Allan Kardec diz: os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado. Então é óbvio que todos aqueles, por isso que nós temos material aqui para falar até a boca espumar, mas não é isso que vai acontecer. Pelo fato de Kardec ter usado as particularidades, o exame de todas as particularidades. Quanto mais nós pronunciamos essa frase, mais vem em nossa mente temas e mais temas grandiosos que a humanidade não consegue raciocinar. Então nós temos que entender que existe aqueles seres que em uma retrospectiva do passado, entendeu? Numa retrospectiva do passado. Você observa que agora já mudou. Não é presciente mais, não é João Evangelista no presente, nos departamentos espirituais, não estamos tratando mais do assunto ou ausente, porque o ausente é aquilo que nós não estamos imaginando, esperando. De repente nós sonhamos que nos encontramos, que estamos com Margaret Thatcher ou com Napoleão Bonaparte. Ué, não tem motivo. Mas existe mais temas aqui. Existem aqueles médiuns, porque todos aqui são médiuns. Todos esses são dotados de, vamos assim dizer, de uma particularidade, de um dom mediúnico. Caso contrário, eles não lograriam êxitos. E cada qual tem lá o seu nível evolutivo dentro da relatividade, dentro da desigualdade evolutiva. Não podemos dizer quem é mais evoluído que quem. Mas existe também o médium da retrospectiva. E você sabe o que é retrospectiva, né? Retrospectiva
São aqueles médios que não só através do sono, do sonho, do desprendimento parcial do corpo físico, ele consegue ir até os recônditos dos teus registros, tanto nesta existência, quanto em existências passadas, e trazer à tona ao ponto de escrever em um papel o que ele foi, ou o que você foi. Só que nós temos que entender que não só através do sono e do sonho, e sim também esses médios existem no estado de vigília, quando se concentram, que meditam, que eles conseguem se desdobrar. E ali, mediante aos teus olhos perispirituais, aqueles recônditos, se faz presente, averiguando depois, ele nada mais, nada menos do que vasculhou não só os arquétipos de tua persona, como os arquétipos da persona de muitas outras pessoas, se lhe for permitido. Como são médiuns sérios, todos esses materiais que acabamos de dizer serve-se para estudos, reflexões em casas espíritas sérias. Porque nós temos que entender que a partir do momento que esses processos todos ocorreram, só foi possível graças à permissão dos espíritos que os auxiliavam, da cota de energia fornecida pelos presentes, que às vezes, muitas vezes, até sem saber que foram contribuintes, agora, é preciso tomar muito cuidado. É preciso tomar muito cuidado. Por um outro prisma, nós temos que raciocinar. Por isso que cada vez que esmiuçarmos esse tema, milhões de outras formas traremos. Mas isso é bom para que as pessoas raciocinem e desapeguem do maravilhoso, dos fenômenos
paranormais, dos milagres inexistentes, assistindo a um programa. Um pai disse que sua filha hospitalizada, não estamos fugindo do assunto, para você perceber o tamanho da ignorância. Por mais que ele realizou isso contra uma imagem de barro, mas nós devemos respeito às imagens. Não importa ela se é a imagem de Jesus, se é a imagem de Nossa Senhora, de todos os santos. O Espiritismo não as cultua, mas também delas não desfaz. Respeito é tudo. Mas para você analisar, uma filha em outro país, 3 horas da madrugada, saiu de uma festa, julgando não, isso é um estudo. E isso é verídico que nós vamos contar aqui agora. 3 horas da madrugada saiu de uma festa com o corpo físico com alto índice de cocaína, cannabis e também bebida alcoólica. Pegou sua moto e se dirigiu à sua casa a uma distância de 10 quilômetros, numa rodovia com fluxo muito elevado. Você acha que ela chegou em casa ou não? Espere só por você ver. 2 quilômetros à frente, um caminhão, interrompe o seu ciclo naquele trajeto, mas não a mata. Mas quebrou todos os teus membros inferiores, superiores, traumatismo craniano, 6 meses de terapia intensiva. O pai confessou que o dia que ele foi à igreja católica, você entende que eu não posso contar mentira. O dia que ele foi à igreja católica e deu vários socos no corpo e no rosto da imagem de Cristo e o chamou de covarde. Minha filha está morrendo, covarde. E você aí dormindo, acorde, covarde. Eu o espanquei, como se espanca um bandido. Só depois que eu o espanquei, quebrei-lhe a cara, machuquei minhas mãos, mas eu quebrei-lhe a cara. É que ele acordou e foi lá curar minha filha. Quanta ignorância.
E depois, nem agradeceram os médicos pela filha ter permanecido 6 meses na terapia intensiva. Não foi à igreja mais, que não voltaria mais naquela igreja. Que o que Jesus fez não foi mais do que a obrigação dele, porque ele não foi feito para dormir. Agora, você sabe o que Jesus nesse momento diria? Como Jesus agiria mediante um irmão desse tão pobre de espírito? Jesus diria ao Pai, como há 2000 anos atrás: Pai, perdoe-o. O nosso irmão não sabe o que faz, o que fala. Ele não tem conhecimento, Pai. Não se preocupa não, Pai. Ele está faltando com respeito, é como uma imagem, ele está ferindo ele mesmo. Você entende a psicologia da história? Que nós temos que respeitar tudo, mas nós não temos o direito de agir da forma como essas pessoas agem. Mas eles são ensinados pelos que se dizem da alta cúpula a agir dessa forma, com agressividade, porque quando você se torna um fanático, você deixa de ter razão. E por você deixar de ter razão, você se torna um agressivo. Quando não verbal, você agride a outra pessoa de outras formas. E quando você não agride a pessoa, você agride verbalmente e acusa Jesus e Deus. Mas nunca esses covardes, esses antagonistas, são capazes de acusarem a si próprios. Em momento algum, questionou a filha dele. Você é a única culpada, porque você estava drogada com cannabis e bebida alcoólica. Vai dar soco na imagem de Jesus? Acorda, covarde! E vai cuidar da minha filha? É lógico que depois de uns 2, 3 meses a filha dele se recuperou, porque nós temos que entender uma coisa, o que muitos espíritas ainda não entenderam até hoje. Pseudos. A doutrina nos ensina cuidar do corpo primeiro. E quem cuida do corpo? A medicina. Caso contrário, Deus não teria enviado esses anjos da guarda que existe aqui na medicina. E depois é preciso cuidar do espírito. Primeiro do corpo, depois do espírito. É preciso raciocinar, gente. E é por falta de raciocínio que as baias estão cheias. Então você entende um outro item. Não, nós não vamos tratar desse item agora não, porque não vai dar tempo. Michel Nostradamus, que ele foi registrado como Michel Nostradamus, 1503, em França.
era um médium. Ele não era um mágico. Ele não era um bruxo. Por mais que foi, na época, considerado um bruxo, um hereges. Ele não era um feiticeiro. E sim um espírito muito evoluído, que tinha a capacidade da expansão, da radiação, da irradiação e de se inteirar dos acontecimentos até de 5, 10 mil anos à sua frente, porque ele lia todos os processos reencarnatórios daqueles seres através da prova e expiação, ação e reação, causa e efeito. Então nós não podemos dizer, você entendeu? Que Nostradamus agiu como João Evangelista, cada um na sua especialidade. Mas por incrível que pareça, por mais que Nostradamus agiu dessa forma, por incrível que pareça, muitas profecias de Nostradamus, que são verídicas, são fatos, porque faz parte dos desígnios das leis divinas, mediunidade, médio de efeito físico, dons mediúnicos, faculdades, evolução do espírito. Por mais incrível que pareça, nessa terra, deturpa-se tudo, né? Deturpa-se tudo. Como se não se bastasse, quando deturparam o Apocalipse, também deturparam várias profecias de Nostradamus. Agora, o mais interessante é que existe uns Nostradamuzinhos por aí. É aí agora que começa o gostoso. Porque até agora nós falamos de uma hierarquia mais elevada. Você entendeu? Agora nós vamos falar da hierarquia que está mergulhada na lama. Porque essa hierarquia que está mergulhada na lama, por não ser ainda evoluída, e por não terem disciplina, por não ter bebido na literatura espírita através de Kardec, os desígnios das leis divinas, eles autos se denominam buenas dichas. Eles autos se denominam gurus. Tanto é que existe gurus no Brasil que vem a público e diz: as revelações as quais no início do ano eu registrei, para você ver, são tão falsos, mas tão falsos, que nem eles acreditam neles. Por que nem eles acreditam neles? Porque eles registram em cartório. Agora, o que eles não sabem é que eles não são médios
prescientes. Eles não têm o poder que João o Evangelista teve, e nem o que Nostradamus teve, e sim são seres assessorados pelas trevas. Por isso eles não acreditam na capacidade que possuem, e para conquistar o público, eles registram em cartório aquilo que as trevas lhes pedem para eles registrar. E depois o mérito é deles. Para falar isso, gente, ou você tem que ter conhecimento, ou você tem que estar louco. Porque de duas, uma. Vamos para o próximo vídeo.